A gente volta aos assuntos aqui do Brasil porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, restabeleceu a prisão de 3 criminosos detidos em flagrante por sequestro em Itaquaquecetuba, que é uma cidade que fica na região metropolitana do Alto Tietê. A libertação dos indivíduos causou revolta entre policiais e levou o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a gravar um vídeo em que repudia a decisão tomada durante uma audiência de custódia. O órgão revogou a decisão de um juiz que acreditou no relato que uma das acusadas, que afirmou ter sofrido tortura dos agentes, e revelou que o magistrado ainda não havia determinado a medida protetiva, impedindo os policiais de se aproximarem dessa criminosa. Diante de tanta repercussão, o Ministério Público recorreu e afirmou ser arriscado manter o trio em liberdade, pedindo o restabelecimento da prisão preventiva para garantir a ordem pública e também a proteção às vítimas. É um caso que requer cuidado, naturalmente. A gente vai tentar entender a dinâmica dessa decisão da Justiça, ordenando a prisão dos sequestradores que tinham sido soltos após uma audiência de custódia. Essa decisão acabou gerando muitas repercussões, inclusive Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, condenou o episódio. Você, Luiz Felipe Dávila, chegou a acompanhar esses desdobramentos? Enfim, é um caso que gerou muita repercussão nas redes sociais. O delegado Palumbo, certa vez, participou das discussões e as análises aqui com a gente e também se disse surpreso com aquela primeira determinação da Justiça. Você. Caniato, se nós olhássemos política pública baseada dado em evidência, as evidências mostram o absurdo da audiência de custódia. Deveria ter revogado isso. As pessoas têm que cumprir integralmente a pena. Então, mas o Brasil, infelizmente, a política de dados e evidências, às vezes, é colocada de lado por causa de uma questão ideológica. E este é o problema. Este é o problema que nós temos de enfrentar. Vamos olhar para a política pública baseada em dado e evidência. Porque senão, o que adianta? A polícia prende, a justiça solta, a impunidade continua reinando e isso é o maior incentivo que nós temos para o crime proliferar no país. Então, vamos parar de discutir ideologia, vamos olhar para os dados e evidências e chegar à conclusão que essa história de audiência de custódia é um fracasso. Vamos fazer com que a justiça mantenha preso aqueles que foram presos pela polícia e que as penas sejam cumpridas plenamente. Assim, nós podemos começar a diminuir esses indicadores chocantes de homicídio, roubo e furto que atormentam a vida de todos nós que moramos no Brasil. Claro que a gente traz essa notícia muito mais para ilustrar, né, Mota? Mas eu acho que a discussão é justamente sobre os dispositivos que acabam permitindo que criminosos acabem indo para a rua gozar de uma liberdade provisória, uma domiciliar, mas que muitas vezes não acaba ajudando em nada na tal ressocialização. Eles usam esses dispositivos e voltam a cometer novos crimes. É isso que a gente tem visto, né? E vem aí o mutirão, não esqueçam, o mutirão de soltura de criminosos. Os policiais brasileiros são muito pacientes e tolerantes. Eles são alvo de todo tipo de abusos. Boa parte da mídia declarou guerra contra a polícia. Quando o policial acerta, isso não é notícia. Quando ele erra, as manchetes se multiplicam ao infinito. Existem ONGs de direitos humanos que defendem a seguinte posição: quanto menos polícia, melhor para a segurança. Eu não estou inventando, não. Há especialistas que dizem isso. Há autoridades, a gente viu, que declaram com alegria, que metade dos bandidos presos pela polícia são soltos na audiência de custódia. Eles agora querem pendurar uma câmera no pescoço de cada policial. O bandido ganha casaquinho e cafezinho. Agora pensem no policial que estava presente nessa audiência, humilhado, provavelmente cansado, com fome, com sede. O governo federal resolveu que vai ensinar os policiais a trabalhar, vai publicar novas regras
para ensinar os policiais como fazer abordagem, como usar algemas. É o mesmo governo que luta para manter as saidinhas, é o mesmo governo que apoia a DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro em 2020, para não atrapalhar a pandemia. A suspensão continua até hoje. Não faz nem uma semana que o delegado Mauro Guimarães Soares foi assassinado na rua em São Paulo por um bandido. Um bandido, imaginem, senhores, que estava cumprindo pena em prisão domiciliar. Os policiais brasileiros são realmente muito pacientes e tolerantes. Você, Cristiano Beraldo, a Justiça Paulista recuando e determinando a prisão desses sequestradores que chegaram a acusar a polícia de tortura. Beraldo. Pois é, a gente vê essas decisões e percebe que há esperança. A gente muito boa no sistema judiciário, a gente sempre tem um tom crítico diante das notícias dos absurdos que acontecem, mas sim, há gente muito boa também no sistema judiciário, e esse caso é um caso simbólico, porque é justamente isso. Primeiro, é um desrespeito ao trabalho da polícia. Segundo, demonstra como há a disposição de levar em conta a palavra do bandido, aquele que sai de casa para cometer crimes, não respeitar a lei, e aí, diante de um juiz, é a sua palavra que vale. Ao policial cabe ficar quietinho, não fale nada. Apenas diga se você deu cafezinho, se você deu o cobertor, o casaquinho para o bandido, porque esse é o papel do policial. Muitas vezes é assim que parece. Esse é um caso em que a tal tortura, ela não foi em nenhum momento mencionada, só foi mencionada na hora da audiência de custódia. Não houve exame para saber se, de fato, aconteceu ou não aconteceu. A palavra do bandido bastou, da bandida, no caso, bastou. E aí saem às ruas, parece que ficou um que já tinha um pedido de prisão anterior, saem às ruas para, como disse o Mota, lembrou o Mota, fazer qualquer tipo de barbaridade, inclusive assassinar friamente um delegado de polícia que passeava com a sua esposa na rua de casa e por causa de um relógio, um celular, uma carteira, uma bobagem qualquer, perde a sua vida. Então, que Brasil é esse que a gente está vivendo? Como é que alguém comemora, celebra que a audiência de custódia libera metade dos presos em flagrante? Porque, pessoal, preso em flagrante. A gente precisa lembrar que colocar postagem no Twitter é um crime horroroso. Ter opinião é um crime horroroso. Agora, ser preso em flagrante, roubando, sequestrando, fazendo coisas absurdas, aí não, aí metade vai para casa. Porque é um criminoso hoje, talvez não seja um criminoso amanhã. Quem sabe quando chegar em casa, papai e mamãe vão ter uma conversa muito séria e aí ele vai encontrar o caminho, vai aprender a se comportar com decência diante da sociedade. Ora, faça-me o favor. E aí, o mesmo defensor das audiências de custódia hoje está aí nos jornais, apontando o dedo, dizendo que a maioria dos incêndios que aconteceram no Brasil são criminosos. Ora, não houve investigação, não houve o devido processo legal e aquele que ocupou um lugar de destaque no judiciário brasileiro já profere a sentença. Mas que mudança, não? De garantista que adula a audiência de custódia que libera metade dos presos em flagrante para apontar o dedo. Para quem? Para o agro bandido, o agro que incendeia o Brasil, que envergonha o Brasil, o nosso meio ambiente. Ah, esse agro maldito. É assim que eles pensam. Então, essa questão ideológica interfere profundamente no combate ao crime, na garantia essencial, básica, elementar da segurança pública. Porque sem segurança pública vive-se um inferno, com 43 mil pessoas assassinadas no último ano. 10% dos homicídios cometidos no mundo foram no Brasil.
Mas a audiência de custódia reconhece os coitadinhos. E quem não é coitadinho é a população brasileira. É o delegado, como bem lembrou Mota, assassinado ao passear com a sua esposa na rua de casa. Seguiremos atento a essas movimentações e, claro, em relação a esse episódio.